PEC quer acabar com a escala que exige que os trabalhadores tenham que trabalhar 6 dias consecutivos para ter direito a um dia de folga. A iniciativa tem gerado diversos debates e quer que a carga horária seja de 36 horas por semana aqui no Brasil. Para falar mais para a gente sobre os detalhes dessa PEC e a tramitação dela no Congresso Nacional, a gente vai conversar agora com o advogado especialista em Direito do Trabalho, Franco Almada, que pode comentar para a gente quais os efeitos dessa proposta na relação, né, dos trabalhadores com os empregadores, doutor Franco. Como é que a gente pode ver que efeitos, né, podem causar, né, obviamente vão causar, caso essa PEC passe lá no Congresso Nacional, da forma como está hoje? Bom, os efeitos são variados, tanto para a empresa quanto para o empregado. O que se pede ali, o que se enxerga numa boa perspectiva é o aumento de produtividade, o empregado ter mais tranquilidade para trabalhar, a saúde mental do trabalhador está muito em vista com essa PEC. Agora, para que isso aconteça do jeito que está sendo proposto, com certeza vai elevar o custo operacional também de algumas empresas. Então, é um projeto que, no nosso ponto de vista, ele tem que ser amplamente discutido, a população tem que ser ouvida, todos os setores têm que ser ouvidos, porque alterar uma cultura por meio de uma lei não é algo assim tão fácil. É o que a gente estava conversando antes. Alguém vai ter que pagar essa conta, né, doutor? Alguém paga a conta e o que está se trazendo é uma cultura que existe fora. Quando se fala nessa PEC, se fala muito da questão do trabalho na Europa, em alguns países da Europa, onde a jornada lá 4x3, diferente da nossa jornada 6x1, já é uma habitualidade. Mas o que a gente tem que entender também é que, atualmente no Brasil, a jornada 4x3, por exemplo, ela não é proibida. Então, se empregado e empregador ajustarem essa jornada, ela é possível já a partir de hoje. O que está querendo é obrigar que só exista essa jornada 4x3. E quando se tem essa obrigação, alguém vai pagar a conta por isso. Pois é, hoje já existe essa possibilidade de acordo com os acordos coletivos que são feitos com os sindicatos, ou mesmo um acordo direto, né, empregado e empregador, né, doutor? Exatamente, essa possibilidade existe, não há qualquer vedação de hoje, qualquer empresa estabelecer essa jornada 4x3, tanto que algumas empresas já estão fazendo isso espontaneamente, por mera liberalidade com seus funcionários, e a crítica que se faz, na verdade, é o que eu volto a dizer, pegar algo que é de uma cultura estranha à nossa e querer implementar aqui através de uma lei. É como querer implementar por uma imposição legal e não por um processo cultural normal. Isso aí teria mudanças com relação à consolidação das leis trabalhistas, enfim, o que é que a gente pode falar, doutor, sobre a relação jurídica, né, entre empregados e empregadores, caso essa PEC passe? O impacto jurídico vai ser tremendo. Não só a legislação trabalhista vai ter que ser alterada, como a própria Constituição Federal. Por isso que é um projeto de emenda constitucional. Então, a alteração no campo do ponto de vista jurídico vai ser brutal, vai ser enorme. E o que se traz aqui como consequência é o aumento, logicamente, do custo operacional. A gente pode enxergar alguns estabelecimentos que são sazonais. Por exemplo, um restaurante onde ele tem uma jornada de pico mais no final de semana, geralmente ele já pratica uma jornada aproximada, uma jornada diferente, ou que se aproxime mais ao que se quer dessa 4x3. Mas existem outros setores da economia que são continuados. Então, se adaptar, sair da jornada de 6x1 para uma jornada de 4x3, vai ter ali um impacto financeiro, um impacto estrutural, um impacto cultural. Lembrando, quem é que vai pagar essa conta? Bom, no primeiro momento vão ser as empresas, mas sempre essa conta é transferida para o final da linha, que é o consumidor. O problema aí, nesse caso, é porque essa PEC exigiria, né, essa escala de trabalho de 4x3, 36 horas semanais, e isso meio que impediria esses tipos de acordos, né, entre as empresas e os empregados, doutor? Na verdade, a PEC ela vai fomentar cada vez mais esses acordos. Um grande receio também dessa PEC é que possa aumentar a informalidade, porque, mais uma vez, trazer uma cultura estranha para cá, não se sabe como é que se vai processar isso. Então, se de repente a gente imaginar
uma empresa que ela precisa ali do trabalho continuado e que ela não pode mais ter a jornada de 6x1 e ela não aguentar o impacto financeiro da jornada 4x3, o que é que pode acontecer com essa empresa? Aumentar o nível de informalidade, né? Não é o que se espera. A PEC ela visualiza um cenário melhor, ela visualiza que o trabalhador que trabalhe menos, ele vai trabalhar com mais foco, ele vai trabalhar com mais qualidade, ele vai trabalhar com mais saúde e, por isso, vai produzir mais. Tomara que isso aconteça se confirmar realmente essa alteração da jornada 4x3. Pois é, essa possibilidade de mudança pode aumentar, no caso, a gente sabe que existe hoje no mundo do trabalho a questão da pejotização, né, que é a contratação de pessoas jurídicas em vez de pessoas físicas, ou a terceirização de alguma forma com relação a essas relações trabalhistas? É uma grande polêmica do momento, né? O STF está se debruçando sobre isso, muitas críticas de quem é da área trabalhista, talvez essa falta de compreensão do que é terceirização, do que é pejotização, e o que realmente a gente busca evitar enquanto operador do direito, enquanto especialista de direito do trabalho, é a precarização do contrato de trabalho. Então, o que se busca quando se enxerga os benefícios de uma jornada dessa é, como eu falei, aumentar a saúde, o bem-estar, a produtividade do trabalhador. Por outro lado, se o trabalhador trabalha com mais, digamos assim, com mais energia e mais bem-estar, a empresa também vai sofrer a consequência positiva disso. Esse é um lado dessa PEC. E o outro lado é, como eu já falei, o que pode gerar de custo operacional. É uma PEC que ainda tem muita discussão pela frente lá no Congresso Nacional. Muita, como se diz, né, muita água ainda vai rolar debaixo da ponte. Eu penso que o debate ele cada vez vai se ampliar mais na medida que se torna mais concreta a possibilidade de mudança, né? Nós já tivemos outros projetos nesse sentido, é bom lembrar, projetos que foram engavetados, que foram arquivados, e à medida que esse vá tomando uma proporção maior, é natural que a sociedade comece a debater, mas o principal é enxergar não numa visão míope, mas numa visão a médio e longo prazo, os efeitos na legislação e no dia a dia das empresas e dos trabalhadores. É justamente por isso, né, que precisa de muita discussão lá no Congresso Nacional por parte dos deputados federais e também dos senadores. A vista que essa PEC ela teve, né, uma repercussão muito grande, justamente a partir das redes sociais, e assim a voz do povo é, né, a voz de Deus, mas isso precisa ser discutido tecnicamente mais lá no Congresso para que a força, né, de fora, a força não das ruas, mas das redes sociais, não possa influenciar, né, tecnicamente essas discussões. Né? Exatamente. Existe um ditado que diz que quando o direito, a realidade ignora o direito começa a ignorar a realidade também. Então, é isso que a gente está fazendo aqui, é a imprensa fazendo o trabalho dela, a gente como operador do direito também dando a nossa contribuição, e quem está lá realmente no dia a dia, seja empresa, seja empregado, ver como é que isso vai se refletir também no seu dia a dia. Não adianta olhar só um lado e achar que o trabalhador vai ganhar uma folga a mais. Não adianta olhar só o outro e ver só o custo operacional. O que tem que haver é uma união de esforços no sentido de melhorar tanto a vida dos trabalhadores quanto das empresas e, por consequência, de nós, consumidores finais. Muito obrigado, doutor Franco. A gente agradece aqui a participação do doutor Franco Almada, advogado, especialista em direito do trabalho, que participou dessa conversa com a gente sobre essa PEC que está tramitando lá no Congresso Nacional, que pretende mudar, pretende dar fim à escala 6x1, 6 dias trabalhado para 1 dia de descanso aqui no Brasil.